mas os mandatos sociais são, como bem diz a frase, do povo, do mundo, da sociedade. Nada disso pode levar-nos a ter convicções. Eu estou cumprindo com o povo, estou cumprindo com as leis, eu estou cumprindo com a expectativa das pessoas, da minha esposa, da minha família, dos meus vizinhos, está tudo bem comigo, ando bem com todos, então eu estou bem diante de Deus. Negativo. Posso estar super mal diante de Deus, porque as minhas convicções não têm validade para Deus. Tenho uma pergunta curiosa hoje para ti, para todos os amigos, e é a mesma que tenho me feito muitas vezes e Deus tem me respondido, por isso eu tenho, além da pergunta, a resposta também. A pergunta é: qual é a razão bíblica para não confiar nas minhas convicções? É a segunda parte do áudio tema convicções. Temos alguns versículos no Novo Testamento que são básicos a respeito do tema das convicções, porém não são todos os que eu vou mencionar. Eu vou falar acerca de uns 4 ou 5 versículos, creio que 6 versículos ou textos, parágrafos do Novo Testamento que se referem a convicções e que podem ser usados completamente de acordo com a hermenêutica correta dentro do tema das convicções. Há mais, mas para mim são os principais versículos que têm me ajudado muito nessa temática. Há muitos anos venho estudando e vivendo essa gloriosa realidade. Antes de tudo, já digo resumidamente a resposta. A resposta é que temos uma fé humana, e essa fé humana nos dá convicções, mas essa fé, essas convicções não têm durabilidade, não são confiáveis. Mas quando a fé que está em nós não é a minha fé, senão a fé de Deus, é diferente. Então aí a convicção é válida. Isso vamos ver muito claramente no que, com a ajuda do Senhor, eu vou poder expor neste dia. Primeiramente vejamos Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Aí o apóstolo Paulo, depois de falar no versículo 1 e 2 de algumas coisas a respeito dele, das opiniões das pessoas, da dúvida que as pessoas tinham com respeito a ele, tudo isso, então ele aí diz o seguinte: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, guarde esta palavra, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aí no contexto já entendemos por que ele falou isso. Paulo não confiava em si mesmo, sendo ele um erudito da lei judaica, como no contexto fica esclarecido. João capítulo 2, versículo 24 e 25. O Senhor Jesus diz assim, ou de Jesus, o evangelista João fala e diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Um homem que nada fazia sem consultar o Pai, sendo o Filho de Deus, podia saber o que havia nos homens. Mas nós, só sendo um com Cristo até a morte e ressurreição, é que alcançaremos essa capacidade. Não podemos nos gabar que temos a intuição muito aguda para descobrir quem está falando a verdade ou não, ou conhecer as pessoas de longe. Não.
Não podemos confiar em nós mesmos, nem sequer sendo um judeu ou um cristão que leva à risca o cumprimento da lei mosaica e de todas as escrituras sagradas. Lucas 16:15. Por que Lucas 16, do 1 ao 13, fala de bens materiais? E do 19 ao 31, fala do rico e Lázaro. E no meio, a revelação que Deus dá ao evangelista nos meteu a questão do repúdio da esposa e do adultério. Por que isso? O que aconteceu? Que fala da economia, depois fala do repúdio da esposa e do adultério, e depois volta a falar da economia. Isso vamos entender com a ajuda do Senhor dentro deste contexto das convicções. Simplesmente a resposta minha é porque as convicções religiosas desses judeus eram fajutas. O versículo 15 é a chave para interpretar todo esse capítulo. Enquanto havia dinheiro, eles se repudiavam, se divorciavam e adulteravam. Mas sem dinheiro não havia sexo sequer lícito. Sua base era a prosperidade material, conseguida pela avareza. Assim, qualquer um pode ser santo aos olhos do mundo. Temos dinheiro, então podemos dizer, olha, eu sou fiel à minha esposa, eu não a repudio, eu não adultero, eu não isto, não aquilo, mas toda a minha vida de aparente cumprimento da lei e do evangelho é uma vida que está baseada na minha economia gorda, abundante. Eu sou rico, tenho tudo para fazer o que eu quiser. Então, eu posso levar uma vida tanto muito correta, moralmente e legalmente diante dos homens, como também posso ir para um cabarete ou um lugar, um motel, e pecar à vontade sem que ninguém saiba. Por quê? Porque o dinheiro faz que tenhamos todas essas possibilidades. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. De nada vale que guardemos a lei ou o evangelho até certo ponto, mas quando o dinheiro vem, nós pecamos a escondidas fazendo o que nós queremos. Então isso não vale para Deus nem para nós. Só vale para aparentar que está tudo bem conosco diante dos homens. Romanos capítulo 14, do 1 ao 5. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Outras versões diz em sua própria convicção. Esta frase da última parte do parágrafo do 1 ao 5 é muito mal interpretada pela maioria dos crentes. O último versículo do capítulo, o versículo 23, esclarece: mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, que aqui esta passagem está falando, vou repetir a expressão forte no versículo 5 do apóstolo Paulo aos Romanos. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria convicção. Quer dizer que a pessoa deve estar segura na sua própria convicção, sendo a base de sua convicção a fé de Deus. Segundo o último versículo 23 que mencionei. Leio de novo o 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, se eu não tenho fé, a fé de Deus, eu estou em pecado. Minha própria convicção, mesmo que seja bíblica ou biblicamente correta,
é pecado. Mas quando eu tenho uma convicção baseada na fé de Deus, eu estou livre de pecado. Aí sim posso comer, posso beber, posso caminhar, posso viajar, posso namorar, posso casar. Tudo o que eu fizer vai ser sem pecado, sem pecaminosidade. Por quê? Porque está baseado, minhas convicções estão baseadas na fé de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. E aí vem um pouquinho de pimenta, meus queridos amigos. Mas é só uma reflexão. Eu não quero embutir em você minhas convicções, não. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em você por meio da palavra de Deus que está sendo exposta e que você possa ser convencido pelo Espírito Santo e não por mim. Escuta bem esta reflexão minha. Este versículo de 1 João capítulo 2, versículo 6, repito esse versículo. Aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Este versículo fala de andar pela fé. Se nossa fé nos leva a sentir-nos nele, em Cristo, então poderemos jejuar 40 dias, podemos dormir sem travesseiro, podemos estar carecendo de morada ou ninho, podemos caminhar muito para conseguir as coisas, para trabalhar, para servir ao Senhor, para socorrer a família, fazendo a obra de Deus em todo tempo, tendo sede e tendo que pedir água para uma pessoa de outra religião. Vocês estão lembrando a que me refiro? Se deixar lavar os pés, tolerar as perseguições, salvar os adversários, andar fazendo o bem a vida toda e até dando a vida pelos demais. Cristo é a vida e todo o seu caminho é de vida, não de regras e mandatos sociais. Regras estão vigorando na casa, ou no colégio, ou na empresa onde trabalhamos, ou no governo. Mas os mandatos sociais são, como bem diz a frase, do povo, do mundo, da sociedade. Nada disso pode levar-nos a ter convicções. Eu estou cumprindo com o povo, estou cumprindo com as leis, eu estou cumprindo com a expectativa das pessoas, da minha esposa, da minha família, dos meus vizinhos, está tudo bem comigo, ando bem com todos, então eu estou bem diante de Deus. Negativo. Posso estar super mal diante de Deus, porque as minhas convicções não têm validade para Deus. Ele até podia torcer as profecias do Tanakh. Jesus podia até torcer as profecias do Antigo Testamento e se excusar dizendo: Pai, não sou eu que devo morrer pelos pecados do mundo. E também podia se gabar de estar na verdade bíblica, agradando a Deus. Mas não, ele interpretou as Escrituras vivendo. Convicções de fé não é o mesmo que a própria fé. E não se trata do ato de crer, senão do objeto no qual cremos. Quando o Novo Testamento fala em fé, na maioria das vezes está se referindo ao objeto no qual cremos e não no ato de ter fé. Tanto que aquela palavra famosa que está no livro de Romanos, que acerca da fé, que diz assim, a fé pelo justo, não, o justo pela fé viverá. No Novo Testamento, em Romanos diz, o justo pela fé viverá. No Antigo Testamento, que é a citação de Paulo em Romanos, diz, o justo pela sua fé viverá. Claro, sabem por quê? No Antigo Testamento, debaixo do Antigo Testamento,
Não havia ainda a infusão do Espírito Santo dentro dos crentes Antigo Testamentário. Não havia. Eles criam de uma maneira externa, quando o Espírito Santo descia sobre eles e cobria eles. Então eles podiam ter fé e criam em Deus. Mas essa fé não era totalmente salvadora. A fé salvadora é quando o Espírito Santo entrava neles e podiam eles desde dentro para fora crer na fé de Deus. Por isso que lá a palavra diz, pela sua fé o justo viverá. O justo, aquele que cumpre a lei, viverá. Mas no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz, pela fé o justo viverá. Pela fé, não sua fé. Por quê? Porque se trata da fé de Deus. O objeto no qual crer é Jesus Cristo. Creio que todos estão entendendo que é um esboço, um resumo bem fácil de ser explicado e de ser entendido e apreendido para guardarmos. E se você esquece fácil, por favor, volte a ouvir este vídeo muitas vezes e compartilhe, porque é de edificação, porque temos muita gente nas igrejas confusa, se baseando em suas próprias convicções e por suas convicções e por defender elas, estão indo para o inferno. Muitos deles nem salvos são. Por quê? Porque se baseiam em convicções religiosas. E como eles têm essa convicção e praticam tudo direitinho, acham que já são salvos. Mas ninguém é salvo por cumprir a lei e o evangelho. Não. Nós somos salvos pela fé de Deus e pela graça do Senhor Jesus Cristo. O ato de crer levará qualquer um de nós até comer comida enfeitiçada, e essa convicção que Deus vai, e essa convicção é que Deus vai nos guardar, não porque oramos, nem porque agradecemos antes de comer, senão porque estamos nos valendo da fé de Deus. Mas se não for a fé de Deus, aquela que nos manda fazer, aquela que tem sentido, aquela que tem coerência, e não uma fé louca, estúpida, que não tem coerência e a pessoa vai estar fazendo pensando que é Deus que mandou. Alguém de vocês deve ter visto um vídeo onde um pobre irmão, porque não vou dizer que é um falso pastor, mas um pobre irmão nos Estados Unidos, irmão em Cristo, ele estava enganado, ele provocava uma cobra nas suas pregações, uma cobra enorme. Ele trazia e estava com a cobra no pescoço, e movendo ela e pregando e dizendo que, interpretando literalmente a Bíblia, dizendo que ele podia ser picado pela cobra, mas ele não ia morrer. Ele tanto provocou aquela cobra que até um dia a cobra picou tão forte ele, tão profundamente, que ele caiu morto. Diante de toda a congregação, ele foi defraudado por sua fé. Por quê? Porque não era a fé de Deus, era a fé religiosa dele. E assim estamos cheios de crentes por todos os lados, inclusive no catolicismo, que fazem coisas absurdas, dizendo, não, eu aprendi na igreja isto, no catecismo, no discipulado, com meu padre, com meu pastor, e eles não vão me falhar, eles sempre vão me falar a verdade, portanto, eu confio em quem me ensinou isto, e, portanto, eu estou praticando e Deus vai me honrar, Deus vai me cobrir, Deus vai me guardar. Mentira, você está se enganando. Eu me engano se eu faço isto. Não podemos fazer essa coisa. Por quê? Porque a fé que deve estar em nós é aquela fé que estava em Jesus, que ele não fazia nada sem ouvir o Pai mandar ele, sem saber o que estava no coração do Pai. Ele não fazia nada que não visse ao Pai fazendo. Era uma obediência estricta. Isso é fé. Uma fé
que dependem absoluto de Deus. Andar com Jesus não é sempre comer e beber bom vinho e ser recebido em todos lados bem. Por vezes será tudo o contrário. Estes dias eu vi uma pessoa na internet louvar a Deus. Deus até vai receber o louvor por sua inocência, mesmo que ele esteja enganado, mesmo que ele tenha a culpa de estar enganado por não esquadrinhar as Sagradas Escrituras e não viver uma vida de comunhão com Deus. Deus tem misericórdia, mas foi triste ouvi-lo, um amigo, dizer que depois que ele se queixou muitas vezes na internet dos pastores, das igrejas, dos irmãos que falham para ele e que não são fiéis com ele, que não são verdadeiros amigos, e tantas queixas que ele colocou na internet, e no dia de hoje ele diz que realmente Deus está com ele porque estão doando coisas para ele que ele nunca sequer imaginou que ia precisar ou ter. Não, queridos, isso não é nenhuma prova de que Deus está conosco. Nenhuma prova. Podem nos doar de tudo. Podem trazer dinheiro justo quando a gente está orando. Deus, eu estou precisando de dinheiro, e aparecer alguém com dinheiro. Não significa que foi Deus. Temos que estar muito de olhos abertos, porque o inimigo é astuto. E os homens astutos também podem estar ouvindo e vendo nossa miséria, nossa necessidade, nossa ignorância, e podem estar pretendendo fazer algo para nos enganar e para zombar de nós. Por isso temos que ter cuidado. A fé de Deus nos dá validade em tudo que vamos fazer, mas a minha fé não é a mesma coisa. É fajuta e eu tenho que me cuidar dela. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, e termino aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que tremenda palavra! Esse capítulo é tremendo, vocês já conhecem. Quem lê a Bíblia sabe que rico capítulo, que maravilha. Tem várias dúzias de nomes de santos do Antigo Testamento que foram salvos olhando para o Cristo futuro, olhando para o Messias que não chegou ainda. Então eles morreram olhando para esse Cristo e foram salvos por essa fé num Cristo objetivo futuro. Assim como nós somos salvos hoje por nossa fé olhando para trás a um Cristo passado, que não ouvimos, que não conhecemos na terra, mas se nos é revelado pelo Espírito Santo dentro de nós. E eles tiveram testemunho dessa fé, ou seja, eles não viveram fazendo o bem na terra e sendo justos apenas por cumprir a lei. Eles viveram sendo justos e fazendo o bem, tendo paciência com as pessoas, fazendo tanta classe de bem para os outros, sendo justo com o próximo, e bom e amoroso até com o inimigo. E assim tantas coisas boas do Evangelho eles praticaram no Antigo Testamento e deixaram um testemunho. Aí diz o texto que deixaram um testemunho, eles alcançaram um testemunho tão elevado, porque era a fé de Deus. Eles mereciam estar na lista dos salvos neotestamentários em Hebreus capítulo 11, como de fato estão, e a menção final do capítulo, onde diz que muitos não estão nessa lista, mas que Deus conhece e deveriam estar, se não fosse a tirania do espaço e do tempo. Mas Deus assim quis que fossem mencionados algumas dúzias apenas, que são extraordinários exemplos de como a fé de Deus operou neles e eles puderam viver vida vitoriosa. Por quê? Porque era a fé de Deus. Porque se fosse a fé deles,
tivessem fracassado. Mas a fé de Deus é a única que nos salva e nos leva a viver uma vida de vitória. E para terminar, vou dar um exemplo de tudo o falado neste vídeo. Vou falar em primeira pessoa, não me gabando, não me elogiando, não tirando para o meu lado, água para o meu moinho. Creio que estou falando certo. Bom, eu não vou fazer isso. Eu vou falar em primeira pessoa apenas para deixar certificado que o que eu estou falando neste vídeo, que não é propriamente uma pregação, um ensino, é um comentário. É o comentário das minhas experiências, da minha vida. Tudo isso tem a ver com uma vida inalterável e inalterada de fé em Deus. O dia que eu manquejei, eu não fui essa pessoa. E muitas vezes manquejei. Sabe quando? E não coloco a culpa em ninguém. Na minha vida de casado, por 33 anos e meio, até o dia que minha esposa partiu com o Senhor, no ano de 2007, eu cometia muitos erros nesta área que eu vou falar. E não era culpa dela, mas ela contribuía para que isso fosse acontecido na minha vida e na nossa família. Mas depois que eu fiquei só, eu me demandei a mim mesmo e disse, bom, eu tanto coloquei a culpa nela, agora eu sou responsável de andar direito na presença de Deus, porque eu tenho que me cobrar. Se eu cometia erros por causa dela ou com a contribuição dela, bom, agora que ela não está, eu tenho que demonstrar para Deus, não para os homens, para Deus eu tenho que demonstrar que, e para mim mesmo, que realmente eu sou honesto. E a honestidade em tudo isto muda a nossa vida completamente. E desde então, dos 2007 em diante, estou vivendo essa experiência. Por isso vou falar em primeira pessoa, já para terminar com este testemunho. Bom testemunho. Os antigos, por causa de andar na fé de Deus, deixaram bom testemunho. Qual seria esse bom testemunho? Eu vou mencionar 5 pontos e não vou desenvolver, mas vou deixar você pensando. 5 virtudes que caracterizam o bom testemunho daquele que realmente tem a fé de Deus. Primeiro, unidade. A fé do homem divide em calvinista e arminiano, em direita e em esquerda na política. Divide as famílias, divide o matrimônio, divide os amigos, divide os irmãos na igreja, porque está vigorando a fé do homem. Mas a fé de Deus une. Segunda virtude, a honestidade. Quando nós temos a fé humana nos governando, não somos honestos. Julgamos a nós mesmos por nossa fé. E por nossa fé não julgamos ao outro, senão de uma maneira crítica e com dúvida e desconfiança julgamos aos demais. Por exemplo, eu encontro algo e sei de quem é e guardo para mim e não digo nada. Posso dizer, eu não tivesse feito isso se Deus não me tivesse dado paz. E me deu paz, então eu guardei para mim, embora eu sabia de quem era. Mas quando você vê que o outro faz a mesma coisa, você critica e julga e persegue, então é uma desonestidade. A fé humana é desonesta. Eu dei só um exemplo, mas é completamente desonesta. Terceira virtude, a pureza. A fé humana não é pura. Sempre segue a um homem, sempre engrandece a outros homens, sempre defende uma denominação, sempre defende uma religião, sempre julga as outras religiões, as outras crenças dos outros, e assim por diante. Não é pura, mas a fé de Deus é pura. A gente ama Deus, ama o irmão e ama o inimigo e tem tolerância para todos
e tenho um zelo por amar a Deus e obedecer a Deus e honrar aos homens e honrar a sua própria palavra. A transparência, 4, 5 e 6. Faltava uma. A transparência agora, a quarta virtude. A fé do homem não é transparente. Sempre esconde algo. Sempre. Por exemplo, eu tenho visto nas igrejas como manipulam para que as pessoas deem oferta. Em contadas vezes na minha vida de ministro de igreja, eu fiz isso. Quando eu era pastor, bem jovem ainda. E eu sabia que tinha que pagar o aluguel da igreja o outro dia, a luz, a internet, alguma outra coisa. E eu estava preocupadíssimo. Então, no culto de domingo à noite, manipulei aos irmãos, dizendo: eu sei que você é de fé, e que você crê que se vai ofertar e vai dizimar, Deus vai te dar o dobro e 100 vezes mais, e vai multiplicar. Faça isso em fé. Mas eu estava morrendo de dúvida e de medo de não ter o dinheiro para amanhã pagar minhas dívidas. Mesmo que fosse um zelo pela igreja, pelo templo, pelos irmãos, mas está errado. Não é uma fé transparente, porque assim é a fé do homem. Não é transparente, mas a fé de Deus é transparente. Se eu, depois desse tempo, me parava no púlpito e falava para os irmãos ofertarem e dizimar, eu dizia: aqui está o momento que você vai adorar a Deus com suas ofertas, eu também vou adorar ao Senhor com o que Ele deu para eu poder ofertar, e vamos louvar ao Senhor, e amém.